Você já parou para pensar como a educação e a inovação podem transformar uma cidade? Neste projeto de pesquisa, mostro como diferentes iniciativas estão ajudando a construir cidades mais inteligentes, educadoras e responsáveis. Em uma série de entrevistas exclusivas, você vai conhecer os bastidores da Mostra Tech, que desperta o espírito científico em jovens pesquisadores, e entender como o Banrisul, através do BanriHub e o BanriTech, aproximam startups, tecnologia e educação corporativa para impulsionar o ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul. Histórias reais, aprendizados e resultados que mostram como a educação e a gestão podem mudar o futuro das nossas cidades. Vamos juntos? Bom, então hoje estou aqui com o Márcio Kaiser, superintendente da Universidade Corporativa do Banrisul, meu ex-chefe, né, que morro de saudade, foi um tempo muito bom que nós trabalhamos juntos aí. Mas hoje, nesse momento aqui, para conversar um pouco sobre a Universidade Corporativa do Banrisul, e também do BanriHub, principalmente do BanriHub, né, do BanriTech, entender um pouquinho como é que foi esse processo. Márcio, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é sempre muito lotada. E queria ouvir, né, de ti como é que surgiu essa ideia do BanriHub, como é que foi essa... Por que a Universidade Corporativa se inspirou, né, em criar um hub de inovação? Bom, obrigado, Lu, obrigado pelo convite. É um prazer poder fazer essa fala contigo, né, e contar um pouquinho da história do BanriHub, da Universidade Corporativa, como é que uma empresa pública se envolve nisso, né? Nós somos um banco público, né, tem uma função social, mas é um banco comercial, né, que está sempre buscando resultado. Mas com a criação da universidade, né, com o tamanho que a universidade ganhou dentro do banco, né, e fora do banco também, né, o que a gente percebeu aí nesses caminhos aí em vários congressos, interação com outras escolas, com universidades, né, que a gente viu que a parte de inovação que estava quando a gente começou lá em 2018, estava iniciando assim, né? Começou a vir o Tecnopuc, fui convidado várias vezes para o Tecnocinos, para você, para a gente participar de eventos lá. A gente começou a observar que nas universidades estavam tomando a frente aí com essa área da inovação. E no banco, nós tínhamos, né, uma gerência de inovação, mas não tínhamos um projeto para o Banrisul, né? Então, o que a gente fez? A gente foi buscar, né? Foi entender tudo que estava acontecendo, para daí propor, né, para a diretoria um projeto de inovação para o banco. Bom, na primeira conversa que a gente teve, isso foi na gestão do presidente Cláudio Coutinho, a gente trouxe para ele lá transformar a universidade numa unidade, né? Era uma gerência na época, ele aprovou, e também apresentar um projeto de inovação para o banco. E o terceiro ponto que a gente colocou foi transformar o nosso centro de treinamento numa pessoa jurídica, até para ser esse autossustentável. Dois pontos a gente conseguiu. Em função, foi no período depois da pandemia, a gente teve que descontinuar o centro de treinamento, né? E aí fomos para buscar outros espaços. Mas especificamente sobre a inovação, aí quando foi aprovado, a gente foi conhecer, né? Não tínhamos ainda uma clareza sobre tudo isso, que significava, a importância disso, como o banco poderia se inserir nessa área, né? Aí a gente começou primeiro, inclusive, lá no Tecnocinos, né? A gente fez uma imersão lá de 3 dias, né? Para entender tudo isso, entender toda essa linguagem, né? Porque a gente trabalhava com educação corporativa, né? Treinamento comercial, desenvolvimento de liderança, coisas, né, bem voltadas para dentro da empresa. Bom, entendido isso, né, também nos aproximamos do Tecnopuc, né, onde a gente também, através do Tiago, a gente conseguiu fazer toda
uma aproximação, conhecer aquele universo também, que, com várias soluções que tem dentro da PUC, também na Universidade Federal, né? Tivemos lá, conversamos e nos foi apresentado tudo que a Universidade Federal também trabalhava na área de inovação. Bom, entendido isso, a gente apresentou, elaborou um projeto nesse sentido, né, liderado pela Lúcia Fauci e pela Bruna, né, Bruna Trave, e a gente apresentou para o presidente para pegar uma autorização para conhecer as iniciativas todas aqui no Brasil, e foi autorizada. A gente começamos pelo garagem do BNDES, no Rio de Janeiro, fomos conhecer o Cubo do Itaú, fomos conhecer o Inovabra do Bradesco, tivemos também em Fortaleza, no Bini, que é do Banco do Nordeste do Brasil, né? Porque é uma iniciativa pública também, estavam bem avançados, tinham espaços específicos, né? Fomos no 360 em Salvador, que também é uma iniciativa, tem um super coworking, uma área nobre da cidade, várias soluções, tivemos a oportunidade de conversar com muitas startups, né? E entender todo esse universo. Bom, feito isso, né? E a gente foi também buscar a teoria, e aí a gente pegou, né? E apresentou o projeto e foi aprovado o Banri Hub, né? E o Banri Hub envolvia uma série de ações, né? Nós precisávamos ter um espaço, né? Um coworking, né? E por isso a gente criou o Banritec na época, né? Um espaço que a gente tem no Museu de Comunicação, na Calda Júnior, onde a gente tem coworking, tem com mais de 60 lugares, tem uma arena onde para apresentações rápidas, salas de reuniões, mas tudo integrado, né? Isso tudo a gente viu em todos os ambientes que a gente foi, a gente reproduziu ali, né? Um estúdio para pequenas gravações, área de convivência, né? Enfim, esse foi a primeiro passo para a Ritec. E aí criamos também um programa, os programas de aceleração, né? Nos associamos a várias inovações, né? Como o Pacto Alegre, Inova Poa, né? A gente aproveitou e entrou não de coadjuvante, né? Porque o banco sempre financia essas ações, né? Incentiva, patrocina. Não, a gente entrou como um ator principal, né? A gente faz parte de todo esse ambiente hoje que tem aqui no Rio Grande do Sul. Porque uma coisa que me chamou a atenção quando a gente esteve no, no garagem, no BNDES, que tinha uma gurizada de Bento Gonçalves, né, aqui do nosso interior, uma startup que tinha uma solução na área de educação, né? Eles criaram um tipo Netflix da educação e estavam lá. Os caras não passaram por Porto Alegre, foram direto para São Paulo, para o Rio de Janeiro, desculpe, né? Eu fiquei pensando, poxa, nós temos que, né, concentrar isso, trazer essas soluções, trabalhar. Nós temos questões regionais importantes aí para desenvolver. Tinha muito discurso e havia pouca ação, né? Então a gente começou a interagir com todo esse ambiente aí, enfim, e aí nasceu o Banri Hub, né? E com uma série de inovações, né? Claro que a educação como protagonista, né? A gente, a partir daí, o banco também, com uma iniciativa do Instituto Caldeira, né, que é uma área voltada para inovação, marketing digital, criatividade, enfim, muitas startups associadas. É um destaque hoje aqui no Rio Grande do Sul. Nós fomos como sócio-fundadores daquele instituto, né? Começamos a nos agregar tudo o que acontecia em Porto Alegre, né? A partir daí, a gente pegou, né? E criamos, né, os primeiros ciclos de aceleração no banco, né? A gente chegou a ter 2 ciclos de aceleração, né, envolvendo 60 startups, né? Buscando assim sempre soluções voltadas para o interesse da empresa, né? Agronegócios, serviços financeiros, a parte de relação do cliente, empresa, né? Eficiência operacional. A gente é um banco público, então tem essa questão de buscar solução nessa linha. Segurança da informação, que hoje para nós é fundamental, e
toda a parte de governo, de relacionamento com o setor público. E nesse processo, né, tiveram 2 ciclos de 30 startups, né, onde a gente teve startups que destacaram, né, e teve até a startup aí que foi entre as 3 selecionadas no South Summit, ou seja, isso é um orgulho para nós, né? E qual era o objetivo ali, principal? Não era só assim oferecer mentoria, preparamos colegas do banco para trabalhar com mentoria, né? E qual era a ideia? Era nessa troca com as startups você, né, trazer para dentro da empresa todos esses conceitos de inovação, desse modo de trabalhar, dessas soluções, e realmente teve um resultado muito eficiente. Foram várias pessoas foram mais de 60 pessoas que trabalharam nesse projeto, nessa interação. Então, as startups, claro, tinham todas boas soluções, né? Mas faltava você ter aquela coisa do... Eles não tinham uma solução para a parte jurídica, para a parte de negócios, precisavam também ter todo um aporte de investimento. Nisso, o Banrisul também criou as 4, deixa eu falar um pouquinho sobre as 4 pilares aí do BanRihub, né? Tinha o Hub Space, que é o BanRitech, que era o espaço colaborativo para a gente receber e integrar todas essas iniciativas, o Hub Startup, né? Que é todo o processo de inovação aberto, o meio de cooperação, de interação com o banco, né? E o Hub Venture, que era trazer e apresentar todas essas linhas de solução, né, de investimento, linhas do BNDES, que o banco operava para financiar essas startups, né? Isso realmente foi uma solução interessante. Claro, e o Hub Education, né, que a ideia principal aí era sempre a universidade. A universidade cooperativa está de protagonista nesse processo, trazendo para dentro do banco, né, todas essas soluções. E a maneira de trabalhar, então, a gente começou a treinar no banco também, através do Hub Education, todos nossos, começamos pelas áreas da direção geral, né? Onde nós preparávamos todas as áreas para trabalhar com metodologias ágeis, Scrum, enfim, né? Até hoje, a universidade e outras unidades, né, estão evoluindo nesse sentido. A universidade sempre trabalha, tem todas as reviews, enfim, as reuniões diárias, semanais, quinzenais, apresentada para todo o grupo da universidade. Todo mundo sabe o que está sendo feito, o estágio de cada projeto, enfim. E também os conceitos de inovação, e vou lembrar que lá atrás a primeira palestra de inovação inspiradora, quando a gente ainda estava pensando em criar uma área de uma universidade, transformar a gerência de treinamento numa universidade, né? Eu consegui buscar uma professora, né, que fez uma das primeiras propostas que ela fez foi fazer uma palestra sobre inovação para a direção geral, né? E nós levamos essa palestra lá para o auditório do 4º andar, que foi assim o ponto talvez de partida para tudo isso, né? A gente são insights que você vai vendo, vai ouvindo e vai pensando e vai associando, né? Mas já a Luciana Maire estava já conectada, professora da Unicinos, Tecnocinos, vendo isso acontecendo dentro da universidade, e a gente trouxe essa fala, eu não vou lembrar o ano, mas faz bastante tempo, né? Mais de 10 anos, e aí, a partir daí, também a gente começou esse trabalho. Bom, eu falava um pouquinho das interações dos advisors com as startups, né? A ideia é que eles levassem aqueles conteúdos e conceitos enfim, conhecimentos necessários a startups para acelerar essas startups, mas trouxessem a metodologia para dentro do banco. E isso foi um resultado assim muito legal, porque envolveu pessoas de todas as áreas, de analistas, executivos, superintendentes executivos, superintendentes regionais,
Ou seja, foi muito rico, né? Pessoas especialistas na área comercial, na área jurídica, na área de planejamento, na área de finanças do banco, ajudando e acelerando essas startups. Ou seja, foi uma troca muito interessante. E aí essa era a ideia especial do Hub Education, que era aproximar essas soluções aí para dentro do banco e inserir essas pessoas que têm aquela são pessoas multiplicadoras, são líderes da empresa, né? Para trazer e trabalhar, entender todos esses conceitos e trazer para dentro do banco, e foi muito legal. Tivemos excelente resultado, vários superintendentes executivos hoje olham para o mercado de outra forma, para os seus produtos, para a sua solução. A partir daí, o banco criou áreas específicas para trabalhar também sobre inovação, criou áreas de inteligência artificial, se associou especialmente o Tecnopuc, a gente patrocina o NAVE do Tecnopuc, né? É uma área toda de inteligência artificial, onde você patrocina, você tem pessoas do banco lá que estão desenvolvendo todo esse conhecimento para trazer para dentro do banco. Eu entendo que isso foi um marco aí para o Banrisul, uma mudança de chave, né? O banco se inseriu nesse mundo da inovação, né? Até porque estava passando a margem, a gente via todo esse movimento acontecendo, e o banco, né, tinha que estar inserido, não só como patrocinador de inovações, né, mas está como protagonista. Também, depois de tudo isso, a gente começou a participar do South Summit, esteve em outros eventos voltados à inovação no Rio de Janeiro, enfim, em outros lugares. E a partir daí, o South Summit veio com força, né? O banco é um dos principais patrocinadores aqui no estado. Ele já tem, enfim, se consolidou aqui no Rio Grande do Sul, né? E também o banco é protagonista nesse processo. Não ficou só aquela coisa, você bota dinheiro, mas você não aparece lá, porque para um banco público que tem uma imagem, às vezes, de banco atrasado, de um banco burocrático, de um banco de fila, né? A gente mudar esse conceito, você tá como olhando, quando associando toda essa parte, esse novo mercado com o Banrisul, mostra que tu está evoluindo, trazendo um banco moderno, ágil, com soluções efetivas. Agora, o banco está trabalhando soluções aí, com todas essas mudanças no setor financeiro, né? Com a onda do Pix, da parte de liberação, de cadastro entre empresas, né? Entre bancos, tudo isso o banco saiu na frente. Por quê? Graças a essas ações que a gente foi ver e olhar o que estava acontecendo em paralelo e correr também na frente para que a gente tivesse essas soluções na empresa, né? Que mais que eu poderia falar, Lu? Não, eu acho que tu traz as coisas muito legais aí nessa tua fala, Márcio. E fui anotando várias coisas aqui, né? Vou começar até de trás para frente, né? Essa Tá. participação do banco no South Summit, né? Esse é um ponto muito importante que tu traz. O banco deixa de ser só um patrocinador para realmente, né, estar dentro da arena, né? De Sim, estar lá levando conhecimento, né, para esse ecossistema de inovação aí que né, tá circulando ali, que está dentro do South Summit especificamente, né? E tem um outro ponto que tu trouxe que foi muito importante. Eu acho que esse é um ponto de ganho tanto da universidade corporativa quanto, vamos dizer assim, é o ganho desse processo como um todo, que é a oxigenação. Então, tu está falando que, por exemplo, vocês começam a olhar vários ecossistemas, né? Vocês conversam com universidades, e não só com uma, com três, né? E que coincidentemente são as três que fazem parte do Pacto Alegre, né? Que formaram a perfeito. Aliança por Porto Alegre e que fazem parte do pacto e que trabalham muito bem juntas, apesar de serem concorrentes, né? E tem a própria questão das startups. Então, tem uma troca de conhecimento nessa tríade, né? Universidade, banco e startups, que é muito rica, que eu acho que vai além desses três atores, né? Que é a questão de realmente isso vai para o ecossistema a partir, por exemplo, da participação do South Summit.
Então, o quanto o banco acaba sendo protagonista em fazer com que esse conhecimento, com uma geração de conhecimento, né? E geração e essa disseminação desse conhecimento. Não é só o banco, né? Muitas vezes a gente vai achar assim, é o banco captando, né? Adquirindo conhecimento. Não, o banco também está gerando conhecimento. E eu digo isso porque eu já conversei com o Tiago do Tecnopuc, né? E ele me disse exatamente isso. Durante o processo ali de estabelecimento ali, né, dos rounds, né, das startups, muitos processos que antes eram feitos no Tecnopuc foram ajustados, com base exatamente no conhecimento né, do processo junto ao Banrisul. Então, é isso. Eu acho que definitivamente um jogo de ganha-ganha, né, nesse contexto, né? Muito mais do que só a competição, a vantagem competitiva para o banco, né? Como tu bem disseste, né? Tornar um banco mais moderno, mas realmente o quanto de conhecimento gira, né? Circula nesse contexto todo, né? Uhum. Eu poderia Uh, destacar, Lu, só um detalhe aqui. claro. Assim, eu lembro que na fala, na inauguração do Banritec, o professor Aldir, que é o coordenador da Tecnopuc, né, um dos diretores, ele falou que foi a primeira ação da universidade fora dos muros ali da PUC, né? Que foi uma coisa que chamou atenção, porque a própria universidade também estava, né, dentro do seu espaço ali, trabalhando com solução ali, daqui a pouco sai para fora, né? E isso foi legal. E mais, uma coisa que eu queria observar que foi importante, com a descontinuidade que eu falei lá do nosso centro de treinamento, nós precisamos de espaço para a formação das pessoas. E o que nós trabalhamos na época? Criar um espaço, a gente viu soluções aqui no centro, mas não, com o Instituto Caldeira, a gente foi participar do Campus Caldeira. A gente, salas de aula no Campus Caldeira, né? Então, as formações todas dos nossos gerentes, os nossos gerentes de negócio, enfim, todas as funções comissionadas eram dentro do Campus Caldeira. Ou seja, você pega, faz essa interação, você tira da tua sala de sem treinamento, que é uma coisa só banco, né? E insere essas pessoas neste mundo. Lá eles tinham oportunidade, além das formações específicas, os conhecimentos necessários para o exercício daquelas posições na empresa, eles tinham toda essa integração com a parte de inovação. Então, eles participavam lá também dos pitch, das apresentação das startups, nas quintas-feiras, das palestras que o Campus Caldeira promovia com pessoas expoentes aí da área de inovação e trouxe muita gente, assim, empresas modernas, com soluções inovadoras para falar, né? Então, os colegas que estavam lá na formação tinham essa oportunidade. E também interagiam ali com todo aquele ecossistema, tinham desde a parte de startups, empresas. Então, isso foi interessante, né? Isso criou todo um conceito dentro da organização que fez todo mudança no mindset das pessoas, né? Olhar o banco de outra forma. Associada também a uma nova geração que estava ingressando através de concurso, e foram muitas pessoas, mais da metade dos profissionais hoje do banco tem entre 5 até 5 anos, 10 anos de carreira. Então, essa nova geração vem pensando de outra forma, né? Não é o banco que eu entrei, que eu estou há 42 anos, né? Que a gente foi formado num modelo, né? Então, isso foi uma virada de chave importante. E essa integração com esses ambientes, com as universidades, com essas iniciativas, com o próprio Salt Summit, onde a gente tinha espaço, a gente fazia palestras, mostrava nossas soluções, participava, não foi uma coisa só, né? Foi muito importante, tanto para a sociedade quanto para o banco. E mais, a gente no terceiro ciclo também começou a olhar, poxa, aquilo que eu falei lá na frente, de ver aquele pessoal de Bento direto para o garagem no BNDES, eu digo, cara, eles têm que passar primeiro por aqui, né? E a gente fomentar essa solução. Então, a gente começou a interagir com universidades regionais, a gente criamos um termo de
de apoio, de cooperação, né? Conversamos com a URI, com a Universidade Regional lá da região das Missões, com a UPF lá de Passo Fundo, com a UX de Caxias do Sul. Então, nós queríamos fomentar isso regional, porque nós temos 9 regionais. O banco é dividido em 9 regionais e temos espaço nessas regionais. Então, agora, a última conversa que a gente está fazendo é aproveitar esses espaços, né? Essa parceria com as universidades para trazer as soluções para aquela região. Que o Passo Fundo precisa? Passo Fundo é uma região super desenvolvida, especialmente no agro, né? E tem que ter soluções para isso. Agora, você pega aqui a UX, toda uma área importante aí de um outro mercado que a gente tem que explorar, e as soluções, quem tem são eles. Eles precisam justamente as universidades se associar às empresas, trazer essas soluções, trabalhar junto e ter alguém que possa fazer toda essa aceleração, né? E aí nós começamos o próximo ciclo que está se pensando é regionalizar, né? Levar para o interior, né? Oferecer também espaço, oferecer, enfim, as linhas de financiamento do BNDES para essas soluções para que fiquem regionalizadas. Claro que no primeiro ciclo a gente os 2 primeiros ciclos foi divulgado a nível nacional, a gente teve startups lá de Rondônia, enfim, de outro lado de todos os estados aí do país participando, foi muito legal, mas a gente está olhando também agora mais para o interior também, para trazer soluções específicas e regionais ainda. Eu ia comentar que eu anotei aqui, né? Porque assim, mesmo o banco querendo fazer esse movimento para o interior, mas a gente também teve muitas startups, ou vocês tiveram muitas startups de fora do estado, né? Que tiveram interesse também, né? Então mostra, eu acho que aqui também tem mais um ganho, né? Desses aspectos culturais, né? De como é que funciona, quais são as necessidades, por exemplo, do Nordeste com relação ao agronegócio, que são diferentes das nossas necessidades. E o quanto essa troca também vai gerar novas soluções, né? E que podem atender, talvez, melhor ainda os dois ambientes, né? E essa tua fala também dessa interiorização, né, do BanriHub e do BanriTech, conversa muito com o próprio projeto de governo do Estado, que é o InovaRS, né? Que também, dentro da lógica de entender qual é a característica, né, qual é a cultura daquela região e buscar desenvolver inovação a partir dessa cultura. A gente não pode dizer porque nós temos um interior forte em agronegócio e que todo o estado gira em torno de agronegócio. A região da Serra não gira, ela vai girar no metal mecânico, né? A gente tem a própria geração de conhecimento também, né? Olhando aqui para Porto Alegre, região metropolitana, né? Nós temos aqui um canal, né? Um corredor, né? De parques tecnológicos, de universidades. Então, quer dizer, são regiões que têm competências diferentes. E eu acho que esse é um ganho muito importante do banco aí, de entender isso, né? De que o estado todo não é igual. E eu acho que um outro ponto que tu trouxesse bem no início da tua fala, que é a questão das salas ali no Caldeira. Um outro impacto das salas foi quando eu levei, né, os alunos do mestrado profissional em gestão educacional para as palestras ali, acho que 2 anos seguidos, né? O impacto que aquilo gerou nos alunos, em enxergar o banco a partir dessa universidade corporativa, né, dentro de um espaço de inovação, o quanto isso abre, né, quanto eles saíram inspirados de lá, pensando o que eles podiam fazer diferente também nas suas escolas, né, nos seus contextos ali. Márcio, eu tenho muito a te agradecer, né, eu acho que tu nos trouxeste uma história muito bacana aqui do banco. A gente deseja, né, que seja muito próspero, né? O próprio Estado está trabalhando muito forte com essa questão da inovação, de ecossistema, né? E o banco hoje é um ator importante, poderoso aí, tá? Mas muito obrigada. Não sei se tu tem mais alguma coisa para me contar, para compartilhar, mas isso que tu nos trouxeste realmente é muito inspirador.
Tá, deixa eu tenho mais uma coisa que eu gostaria de falar, né? Ver depois como é que você coloca na entrevista, mas assim, tu mencionaste o Instituto Caldeira e o Campus Caldeira, né? Bom, nós temos dois espaços lá, né? Um espaço voltado todo que está à disposição das áreas para trabalhar inovação e as unidades, começamos a estimular as unidades para ir fazer suas reuniões, seus trabalhos, desenvolver projetos lá dentro, né? Então, esse é um espaço que nós temos ali no primeiro andar e que está do lado de um coworking, então todas as unidades estavam organizando reunião lá. Eu consegui levar uma reunião do conselho de administração, quando eu estava no conselho de administração do banco, lá para dentro. Enfim, o pessoal ia trabalhar, o planejamento estratégico foi desenvolvido lá. Por quê? Porque as pessoas estavam integradas com esse ambiente, né? Vendo uma outra forma de trabalhar, colaborativa, né? Nesse ponto. E também sobre as salas que eu já mencionei, toda a parte de formação, e quando nós trazíamos as pessoas do interior, né, a gente fazia um tour ali para conhecer. Comprei tantas vezes esse tour que depois eu não precisaria nem Caldeira fazer a apresentação, eu que levava os colegas para lá. E o que chamou a atenção é pessoas do interior. Olha, Márcio, eu vou estar de férias em Porto Alegre, eu poderia conhecer o Instituto? Pode, né? E as pessoas, eu digo, ó, que horas tu vai? Eu, não, 10 horas, tá bom, 10 horas, lá tá marcado, as pessoas, nós temos pessoas da universidade que ficam no Instituto Caldeira, trabalham de lá, né? E aí, para surpresa deles, eu estava lá para receber, né? Ou seja, porque tu leva para os colegas do interior que não têm acesso aqui em Porto Alegre, muita coisa, ver com a empresa atrás, e você mostra isso. Eles chegam lá e dizem, espera aí, só um pouquinho, né? O banco está mudando, né? Tem uma nova imagem, enfim, e isso é importante. Então, eu acho que insistir nisso, trabalhar muito, mostrar para as pessoas outros caminhos, novas soluções, como o mundo está girando, para a gente se inserir nisso, porque senão a gente vai ficar com o banco público, assim, com todos as dificuldades que a gente tem e vai ficar para trás e vai perder o trem da história, né? E um outro ponto que eu quero observar que o banco também patrocina o Campus Caldeira, né? O banco faz um aporte anual onde o Campus Caldeira faz um trabalho de trazer jovens, começou com um ciclo pequeno lá com 500 jovens, né, que se inscreveram, né, e aí eles dão oportunidade desses jovens participar de várias áreas de formação, mas primeiro eles têm que cumprir uma trilha lá que é trabalhado lá com a Oracle, com a Google for Education, enfim, várias edtechs, assim, empresas de educação virtual, né? E eles cumprindo isso, conforme a evolução, fica um grupo lá que depois é trabalhado, selecionado para a parte final de desenvolvimento, e todos eles saem contratados lá. Ou seja, para nossa surpresa é você ver pessoas que saem dali para ser contratado por empresas com salário bem diferenciado. Eu lembro de um guardinha lá do Caldeira, que toda vez muito simpático, ingressou, fez todas as trilhas, era guarda-segurança ali da recepção, né? E daqui a pouco o cara foi, inclusive foi uma das 3 melhores apresentações e dissertação sobre a área dele. Foi premiado, o banco patrocinou esses prêmios, eu tive a oportunidade de entregar para ele, foi contratado pela SLC com um salário de R$ 5.000, né? Jovens que fizeram todo o trabalho de social do banco lá, que é o Projeto Pescar, que estagiou na universidade, se candidatou sem falar para ninguém. Daqui a pouco, um dia eu estou lá para abertura, lá o cara está sentado lá, né? E foi um dos finalistas, e hoje também está contratado por uma empresa. Ele foi chamado para 3 empresas para trabalhar nessa área de desenvolvimento de novas soluções, enfim, um salário muito grande. Está lá trabalhando, também foi para a CLC, está com um salário bem grande, enfim. Isso foi uma oportunidade única, mas está bem. O banco patrocina, e daí? Não. Nós nos inserimos nessa trilha de conhecimento para essa gurizada. Essa gurizada, futuramente, vai precisar de um banco, né? Eles têm que ter um banco que vão ter conta, eles vão ter boas rendas, são pessoas que vão voar alto, né? E o banco se insere toda a parte de educação financeira, todo esse
esse conhecimento, a gente está na trilha, tem toda a parte de formação para as áreas específicas, mas o banco entra lá nessa formação. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar, tem essa oportunidade de acompanhar todos esses projetos, abertura, fechamento, eles fazem um trabalho maravilhoso. Agora, esse ano, 24 vai envolver, o projeto é super audacioso, para 5.000 jovens vão poder se inscrever, ou seja, escolas públicas. Eles aproximam as escolas públicas e esse guri que vem dessa escola pública vê esse mundo e vê o Banrisul lá inserido. Isso é um retorno importante para a empresa. Uma outra imagem que a gente construiu para a empresa e para esses jovens que estão dedicados, porque assim, inclusive esse ano estão ampliando para outros estados, né? Tem pessoas inscritas de várias regiões do país, né? E aquelas que ficarem na parte final, o Instituto vai financiar a hospedagem, alimentação, tudo para elas irem aqui fazer toda essa formação. Então, isso é muito legal e o banco não podia ficar só como patrocinador, né? Está lá inserido e compartilha a nossa sala, né? No contraturno, quando a gente não tem formação, foi o caso que a gente fez com as universidades, várias universidades vão lá, né, nos 2 espaços que a gente tem, né? Inclusive eu tive o prazer de receber 2 turmas coordenadas, comandadas por você lá e fazer essa interação. O Moda Alegre, que é uma ação que tem aí voltada para as periferias de Porto Alegre, para costureira, também usou aquele espaço, ou seja, assim, ele é muito diverso, né? Não, a ideia é aproximar tudo que é solução e trazer as pessoas para esse ambiente. Então, esse foi talvez o maior objetivo do espaço, é inserir as pessoas nesse ambiente, conhecer sobre como fazer as coisas de forma diferente, não sempre do mesmo jeito, buscando novas soluções, né? E me lembro até hoje, Lu, agora só para terminar, não é o caso que tu falava que a inovação ela não fica só, desenvolver uma nova solução, não, tem uma inovação incremental, lembro da tua palavra, que tu diz, tu tem um processo que está funcionando, mas você pode melhorar, você pode trazer novas soluções, então essa seria a inovação tá fechado Incremental. incremental, né? Que é uma coisa que eu não fiquei com aquilo na cabeça de, bom, a gente pode melhorar tudo, né? E isso realmente está acontecendo na nossa empresa, aí, graças àquela tua primeira palestra lá de muitos anos atrás. Márcio, e tudo isso é educação, né? É, Levar os alunos a usar o espaço, esse trabalho todo com essa gurizada desses projetos sociais que tanto o Banrisul quanto Caldeiras têm, né, esse processo junto com as costureiras, isso é educação, né? A gente educa por uhum, várias formas, não é é, só oficialmente numa sala de aula, né, professor e aluno, né? A cidade educa, né? A gente entra aí com o próprio conceito de cidade educadora, né? Com uhum. vários diferentes jeitos, né, formas de fazer isso. Lembrando o Muito lema principal da nossa universidade, da qual você liderou esse projeto, né? Que a principal, né, lema da universidade, né, a primeira estava embaixo lá da universidade, é construção colaborativa do conhecimento, né? Isso não se faz só em sala de aula, isso eu aprendi com você, então, daí que a gente foi buscar, né, outros caminhos aí para trazer a educação, não daquele modelo formal, né, mudar bastante isso a gente está conseguindo dentro da empresa aí. parabéns, parabéns. A gente sabe que não é fácil, né? A conversa com o Thiago também foi nessa linha, né? A forma que ele contou parece que foi tudo, né? Todo o fluxo foi muito fluido. Claro, foi fluido, mas óbvio, muita negociação, muita conversa, né? Muito, mas muita boa vontade, né? Eu acho que esse é o ponto principal aí, né? E eu acho que tu é uma pessoa muito inspiradora nesse sentido, né? Tu sempre olhou muito à frente, né? Tu enxergava que não era só uma gerência de desenvolvimento e treinamento, né? Que uma universidade corporativa teria muito mais a entregar para o banco e para a comunidade. E aí isso tudo que tu nos conta hoje só corrobora, né? Que realmente é isso. Isso é ser universidade corporativa, né? E tudo isso, mérito teu. Márcio, Nossa, muito obrigada, mais uma vez. obrigado, foi um prazer participar aí dessa fala aí sobre esse tema que é muito interessante para todos nós aí.